Bem, gente, boa noite. Eu sou a Nathalie, ou somente Nath. Hoje, basicamente, a gente vai construir o back-end, vai começar a construir o back-end da nossa aplicação, né? Vocês já começaram a fazer todo o front-end com a Nuri na segunda-feira. Até então, vocês estão usando um JSON simples. A gente vai continuar usando esse JSON simples, mas vamos simular que ele está vindo de um banco de dados. Então, para isso, a gente vai construir a nossa camada de back-end. Para construir o back-end, a gente vai usar duas tecnologias que são muito utilizadas nessa área, que é o Node. A gente vai manter então um padrão de trabalhar com JavaScript, vocês vão ver que é uma sintaxe bem tranquila de compreender, e a gente também vai utilizar o Express. E aí, por trás dos panos, quem faz toda essa mágica, né, é exatamente essa dupla, Node e Express. O Node por si só, como a gente já viu, ele vai permitir a gente gerenciar os pacotes das nossas aplicações, a gente pode trazer algumas coisas ali já pré-prontas e a gente também tem a possibilidade de incorporar outras coisas, como a gente já observou no primeiro desafio e tem observado agora ao longo desse mês. Então hoje, especificamente, a gente vai utilizar tanto o Node quanto o Express. E aí, como é que a gente então pode começar criando aqui o nosso projeto? Bem, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, eu vou abrir aqui o terminal dele. Aqui no terminal, eu vou aqui na minha pasta Documents, que é onde eu geralmente salvo os meus projetos. Aqui dentro eu tenho uma outra pasta. Isso é outra pasta ou é essa mesma? Peraí, deixa eu só dar um ls aqui para ver. Aí eu tenho essa pasta, eu tenho essa outra pasta de projetos que é onde eu salvo os meus projetos. Nessa pasta eu vou fazer o seguinte, vou acessar esse terceiro nível e vou criar um repositório para a gente armazenar o nosso back-end. Eu vou mostrar aqui os comandos pelo terminal porque fica um pouco mais fácil da gente visualizar algumas coisas e a gente vai utilizar muito o terminal ao longo desse desafio. Então, mas se você quiser, pode ficar à vontade para criar a tua pasta normalmente pela interface do teu sistema operacional, não tem problema, isso não tem impacto, mas é só uma questão mais de conforto, né? Eu prefiro criar aqui porque eu não fico indo para mouse, etc. Então fica mais simples. E nesse caso, para criar esse repositório, basta passar aqui um mkdir e aqui eu vou passar o nome do repositório. Então, como a gente está fazendo a nossa aplicação do Worship, eu vou passar o Worship API. E aqui eu já criei o repositório. E aí, para facilitar agora a gente visualizar o que vai acontecendo dentro dele, eu vou abrir esse repositório aqui no meu VS Code. Então, venho aqui em Documents, Projetos, não, perdão, aí aqui eu fui no local errado. E está aqui a nossa aplicação, o Worship API. Então, vou abrir aqui o nosso repositório, ele abriu, e aí a primeira coisa que eu preciso fazer nesse caso, como a gente tem um repositório vazio, a gente vai precisar inicializar o Node para a gente começar a construir nossa aplicação. E como a gente vai inicializar o Node nesse caso? Aí novamente a gente volta aqui no terminal, como eu já abri aqui o repositório, então aqui eu já vejo pelo meu próprio terminal que eu estou dentro dele mesmo, o Worship API. Para inicializar o Node na nossa aplicação, basta eu passar npm init -y. E aqui ele vai gerar o nosso package.json. Ele gera esse package.json quando a gente passa com -y, ele gera já com todas essas informações aqui por default, mas se vocês quiserem, vocês podem experimentar também gerar esse arquivo depois, passo a passo. Por exemplo, se eu deletar esse arquivo aqui agora, se eu deletar ele aqui agora e passar apenas npm init, ele vai me perguntar cada uma daquelas questões. Ele me diz aqui que a qualquer momento eu posso pressionar um Ctrl C para pular. E se eu fizer isso, ele vai exatamente criar, ele nesse caso ele vai cancelar, mas aí porque senão ele vai perguntar ponto a ponto. Então assim, a gente não precisa de fato especificar todos esses detalhes nesse momento. Inclusive, esse package.json a gente vai ver que a gente pode personalizar ao longo da nossa aplicação. Então tá, aqui a gente já fez, já criou aqui, inicializou o Node na nossa aplicação. Como a gente pode começar a criar o nosso servidor? Bem, para isso a gente vai criar aqui na nossa raiz por enquanto um arquivo que a gente vai chamar de index.js. E só para observar como isso vai funcionar, a gente vai colocar aqui um console log simples e vamos passar aqui uma mensagem, né? Construindo. Opa,
construindo nosso servidor. Vou dar um Ctrl S e aí vem a grande dúvida agora. Tá, a gente fez esse console log, mas como eu vou conseguir executar esse arquivo? Como é que eu vou conseguir executar tudo que tiver rodando aqui na nossa aplicação? Para isso, basta eu vir aqui no terminal agora e passar o seguinte comando: node e o nome do arquivo que eu quero rodar. Então, node index.js. Quando eu rodo, está aqui a mensagem que a gente passou. Ele já trouxe essa mensagem para a gente. Mas vocês concordam que à medida que a gente for desenvolvendo, for construindo os nossos arquivos, a gente não vai ter só esse index.js, a gente vai ter um arquivo que vai ter o nosso controller, vai ter o nosso service, a gente vai ter toda uma estrutura. Então, se cada vez que a gente fizer uma alteração, precisar ficar rodando Node, index.js, como a gente pode fazer para a nossa aplicação ficar escutando sempre ali esse arquivo? Aí, até para facilitar isso, qual é o primeiro pacote que a gente vai instalar? A gente vai instalar um Nodemon. O Nodemon ele permite que a gente faça o monitoramento da nossa aplicação em tempo real. E aí, sempre que a gente fizer qualquer alteração na nossa aplicação, a qualquer alteração que a gente fizer e salvar, ele já vai executar essa alteração em tempo de execução. Então, ele já vai executar essa alteração em tempo real. Então, para instalar esse pacote, eu passo aqui npm nodemon. Eu vou dar um Enter, ele vai demorar um pouquinho aqui para instalar. Esse é o primeiro pacote e é um pacote que vai ajudar demais no nosso trabalho. E aqui agora a gente pode ver que, por exemplo, se eu passar, ao invés de passar Node, passar nodemon index.js, eu vou salvar. Opa! Assim. Acredito que eu tenho que passar npm nodemon index.js. São coisas do ao vivo, por essa eu não esperava. Então vamos passar logo para a configuração direta aqui do package.json. O que acontece? Aqui no nosso package.json a gente tem os nossos scripts. Então aqui nesses scripts a gente vai adicionar exatamente o Nodemon para ficar monitorando o nosso index.js. Aqui a gente vai criar um novo script, então a gente vai passar aqui start. E aí aqui eu acho que vocês devem lembrar que lá no React, quando vocês estão criando o projeto, fazem um projeto, vocês dão npm start e yarn start exatamente para executar a aplicação. E é exatamente o mesmo comportamento que a gente vai ter aqui. E nesse caso, aqui no script start, a gente vai passar qual é o script que a gente quer que rode para escutar a nossa aplicação. Então vamos passar aqui inicialmente node index.js. Vamos salvar. Quando a gente salva, vamos testar primeiro com node. Aí a gente passa aqui o npm start. Ele pegou, ele ouviu, já está ouvindo aqui a nossa aplicação, mas ele está sempre derrubando ao fim. Vamos passar agora aqui com o Nodemon. Vamos salvar. O npm start. E aqui ele já viu aqui, ó, construindo o nosso servidor, ele está lendo a nossa aplicação em tempo real. E como é que eu posso testar que isso aqui está funcionando corretamente? Se eu vier aqui e fizer uma alteração construindo o servidor do worship. Uma mensagem simples. Salvar, ele já mudou aqui automaticamente. Então agora a gente consegue, somente rodando nossa aplicação, à medida que a gente já vai salvando, a gente já vai vendo as alterações sendo feitas nelas. Então tudo isso já está sendo feito. Um próximo passo que a gente pode fazer aqui, inclusive, é até criar o nosso arquivo gitignore, para ele ignorar a pasta node modules no momento que a gente fizer o upload lá para o GitHub. Então aqui eu crio esse arquivo .gitignore e aqui eu vou passar node _modules, que aí aqui ele já vai ignorar node modules a partir do momento que eu inicializar o Git. Eu ainda não inicializei o Git aqui na nossa aplicação, mas basicamente a hora que eu inicializar ele já vai ignorar. Bem, eu vou matar aqui o servidor agora, porque o que acontece? A gente vai de fato, agora que a gente realmente vai começar a construir o nosso servidor. A gente já tem a estrutura ali com o Nodemon, já tem a nossa pasta index e já tem os arquivos de configuração inicial. Qual é o nosso próximo passo? A gente vai instalar agora o Express. E para isso, basta eu passar npm express. E aqui a gente vai instalar o nosso Express, já instalou.
E agora, o que acontece? A gente vai precisar inicializar o Express aqui na nossa aplicação. Antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Quando a gente está construindo uma aplicação de back-end, eu gosto de trabalhar com a seguinte organização. Já crio logo de cara uma pasta source, que é onde vão estar todos os arquivos da nossa aplicação. Esse index.js eu movo para cá, então já vou mover para cá. E com isso, inclusive, eu tenho que atualizar aqui o meu package.json. Eu vou indicar então que o meu Node vai escutar lá no source barra index.js. E aí, só para testar se está tudo certinho, vou passar aqui o npm start. E está tudo certinho, está tudo funcionando aqui. Então agora vamos começar inicializando aqui o nosso Express. Bem, para inicializar o nosso Express, o que a gente vai fazer? A gente vai passar import Express from Express. Então aqui a gente está importando o Express de dentro do próprio Express. E o Express, nesse caso, ele é uma função que a gente vai utilizar para inicializar, para criar, né, de fato, a nossa aplicação, para a gente levantar a nossa aplicação como tem que ser. Então, nesse caso aqui agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar o Express aqui para a gente. Para isso, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de server. Eu vou dizer que esse server é igual a Express. E pronto, aqui eu já tenho o Express instanciado para a gente. Mas isso ainda não significa que o nosso server está rodando. Para inicializar de verdade o nosso server, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso chamar aqui o server que a gente instanciou. E a gente vai ver que ele tem uma série de funções aqui. Add listener, all, apply, arguments, default. Ele tem todas essas opções. E a opção que a gente precisa chamar, a função que a gente vai chamar, é a função listen. Ou seja, eu quero que o meu servidor escute. Essa função ela recebe dois parâmetros. Ela pode receber, aliás, dois parâmetros. Um parâmetro que ela é esperado e que ele é obrigatório é a porta. Que é essa porta? É exatamente por onde onde a tua aplicação vai escutar do teu servidor. Aqui nesse caso vale um detalhe. Todos os sistemas operacionais, se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui na internet, deixa eu trazer aqui uma aba do Google Chrome rapidamente, a gente vai ver que todo sistema operacional tem trocentas portas, né? Então, portas HTTP. Então aqui a gente tem uma lista de portas e assim são várias portas. Não era isso aqui que eu queria abrir, é que eu não lembro onde é que a gente acha essa lista de portas. Eu acho que ali embaixo onde tem lista de portas é um bom caminho, né? Então tem aqui lista de portas, então pronto. Aqui a gente tem todas as portas que a gente tem disponíveis no nosso sistema. Só assim, a gente não precisa decorar isso aqui. Algumas portas elas são exatamente as mesmas, independente do sistema. Por exemplo, o MySQL ele sempre usa a 3306, o Postgres ele vai usar a 5432, o PHP ele é uma aplicação que roda do lado do servidor e, se eu não me engano, ele usa a 8000, não tenho certeza. Mas assim, a gente sabe algumas portas de hábito de mexer com essas aplicações, mas a gente não precisa se preocupar com isso. O único cuidado que a gente tem que ter é de, nesse momento que a gente vai referenciar aqui a porta para a nossa aplicação, não usar uma porta que esteja sendo usada. Então, em geral, se vocês observarem, inclusive no React, quando a gente roda a aplicação, ela diz lá, olha, eu estou rodando no localhost 3000, então ela está rodando na porta 3000. As portas ali nesse espaço do 3000 até a 5000, até a 6000, aliás, são portas que não são tão utilizadas, com exceção da 3306 e da 5432, que aí são específicas do MySQL e também do Postgres. Mas, em geral, a porta 3000, 5000, 4000 são portas que não são utilizadas. Como a gente vai querer rodar essa aplicação em tempo real, com a nossa interface que está em React, e o React a gente já sabe que o nosso servidor ele vai rodar na porta 3000, então a gente não pode setar a porta 3000 para o nosso back-end. Eu particularmente, eu gosto muito quando eu estou construindo back-end de trabalhar na porta 5000. Faz diferença a porta que você vai trabalhar? Não faz, mas eu boto a 5000 porque é um número redondo, eu sei exatamente qual ele é, mas vocês vão ver que dependendo do material que vocês estão consumindo, vão falar, coloque a 3333, 3030, 5050, 5055, então assim,
Isso é muito pessoal. Eu gosto de usar 5000 porque eu acho mais fácil da gente encontrar, solucionar qualquer problema se for relacionado à porta. E aqui a gente passou a configuração da nossa porta e a gente pode passar aqui uma outra função, logo junto aqui, a gente pode passar uma função que eu uso bastante, arrow function, apenas para dar um retorno para a gente. Esse retorno vai ser um console.log e aqui a gente vai inclusive colocar o endereço local da nossa aplicação. Então, http localhost 5000. Eu vou salvar. O Node.moon está rodando aqui e ele deu um erro aqui no Express. Ok, por que ele deu esse erro? Ele deu esse erro porque a gente precisa fazer mais uma configuração no nosso package.json. Inclusive aqui o próprio terminal ele lembra aqui, olha, warning to load NS module set type module in the package.json or use MJS extension. Ou seja, eu precisaria mudar isso aqui para MJS, mas eu não preciso fazer isso. Ele mesmo já fala aqui, olha, lá para carregar os módulos no JavaScript, selecione o type como módulo lá no package.json. Então, eu venho aqui no package.json e logo aqui abaixo do main, a gente vai passar exatamente isso. A gente vai abrir aqui type, dois pontos, module. E pronto, está configurado aqui para a gente trabalhar com module. Vou salvar. E aqui ele deu um erro porque aparentemente já tem algum projeto rodando na porta 5050. Deixa eu ver se eu estou com alguma coisa rodando aqui nessa porta que não era para estar. Tá, ele deu esse erro por causa exatamente disso. Deixa eu matar aqui então esse projeto. Opa, não. Deixa eu finalizar aqui a aplicação e vou rodar novamente aqui com o npm start. E agora eu espero que ele não dê erro nenhum. Ele está dizendo que já está em uso a nossa porta 5050. Tá, a nossa porta 5000. Então eu vou fazer o seguinte, vou usar a 5050 que eu sei que eu não tenho nenhuma aplicação nessa porta. E aqui ele veio, aí eu só vou lembrar aqui de atualizar aqui essa mensagem. Então essa aplicação especificamente a gente vai usar a 5050 que eu não estou identificando qual a aplicação que está rodando aqui na porta 5000. Tudo bem, sem problema. E aqui agora, se eu clicar aqui nesse nosso link e vier aqui para o nosso VS Code, a gente vai ver que a nossa aplicação vai abrir e vai abrir com uma mensagem para a gente, cannot get, ou seja, não tem nada para ele ler, ele não conseguiu achar nada aqui com uma rota get para ler. Isso aqui a gente já entra no próximo passo para a gente construir o nosso back-end. Qual é esse próximo passo? A gente precisa entender que quando a gente está falando do back-end, a gente vai estar falando também dos verbos HTTP. E nesse caso, quais são esses verbos HTTP que a gente tem para trabalhar e tem para descobrir? Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Vou botar aqui comentado. Bem, a gente vai ter o verbo get, que é um dos mais usados. A gente vai ter o verbo post. A gente vai ter o verbo put ou patch. A gente tem essas duas variações. E a gente vai ter o verbo delete. E cada um deles significa que a gente vai fazer uma determinada ação com a rota que estiver referenciada logo depois dele. Se eu tiver uma rota que eu estou identificando aquela rota como uma rota GET, então aquela rota é uma rota de leitura, é uma rota que só serve dados, que vai enviar dados para onde está pedindo. Pode ser para o teu front-end, pode ser para uma camada mobile, etc. Então, se eu tiver uma rota que ela está identificando que ela está com o método GET, ela vai enviar dados. Se eu tenho uma rota que ela está com o método post, significa que essa rota vai receber dados. E aqui, atenção a um detalhe importante. Esses verbos, eles fazem parte da sintaxe no momento que a gente vai construir o nosso back-end. Se eu tenho uma rota delete, essa rota é para apagar. Se eu tenho uma rota put ou patch, essa rota é para atualizar. Se eu tenho uma rota post, essa rota, em geral, eu vou enviar um dado e vou salvar. Em geral, mas não significa que toda vez que eu usar a rota post eu vou salvar esses dados. Mas a rota post é a única que não cumpre todas essas regras, não tem essa regra bem fechada. Sempre que você olhar uma rota put ou patch, aquela rota ela vai fazer uma operação de atualização de determinado serviço. A rota delete ela vai apagar. E aqui a gente tem aquele famoso CRUD, né? O get ele lê,
O post ele vai criar os registros, o put ou patch ele vai atualizar e o delete ele vai apagar. Então no get a gente tem o read, que deixa eu até mudar aqui a ordem, né? No get a gente tem o read, no post a gente vai ter o nosso create, no put ou patch a gente vai ter o nosso update e aqui no delete a gente tem exatamente o delete. E aqui a gente tem o famoso, com essas 4 letrinhas, o famoso CRUD, né? Que é nada mais, nada menos do que a operação de criar, ler, atualizar e apagar dados do banco de dados. A gente não vai fazer um CRUD aqui nesse caso, a gente vai fazer apenas uma aplicação para servir esses dados lá para a nossa aplicação que a gente está construindo. Então, já que a gente vai fazer apenas uma aplicação para servir esses dados para a aplicação que estamos construindo, a gente vai usar nesse momento apenas a rota GET. Mas, de dica, de desafio a mais aí para vocês, como é que a gente poderia, de repente, fazer um post para criar usuários? Como é que a gente poderia conectar com um banco de dados aqui nessa aplicação? Como é o nosso primeiro desafio de back-end, a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, até para entender um pouco mais nesse primeiro momento da estrutura que, em geral, a gente encontra quando se depara com projetos de back-end utilizando o Node. Então, sabendo disso, o que eu preciso fazer agora? Eu já tenho aqui o meu servidor em pé. Se eu já tenho o meu servidor em pé, eu preciso criar as rotas para esse meu servidor. E aqui, como é que a gente vai criar as rotas aqui nesse caso? Quando eu passo aqui, server, ponto, aqui a gente tem todas as funções. Inclusive, a gente vai ter os nossos verbos HTTP. Eu tenho server.get, eu tenho server.post, tenho server.put, server.delete. Então, eu tenho todos esses métodos possíveis de serem acessados através aqui do nosso server. Nesse caso, a gente vai fazer a nossa primeira rota, que vai ser um server.get. E aqui eu vou dizer, essa função ela recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma string que vai indicar qual é a nossa rota, qual é o caminho que eu vou fazer para entrar nessa rota, e nesse caso eu vou querer que essa rota específica seja a rota de entrada da minha aplicação, seja a nossa rota que vai ser executada logo que a gente acessa aqui o localhost 5050. Então eu passo apenas um barra. E logo depois disso eu vou passar uma função, e aqui eu vou usar uma arrow function, e nessa arrow function eu vou ter todo o fluxo que eu espero dentro quando eu acessar essa minha rota. Sendo que essa minha função ela vai receber 2 parâmetros. Ela vai receber request e response. Por quê? Se eu estou acessando uma rota, eu envio uma request e recebo uma response. Então preciso passar esses 2 parâmetros no momento que eu estou criando essa função que vai aqui dentro do nosso server.get. Então, feito isso, agora, dentro aqui da nossa função, eu preciso definir o que vai acontecer. E quando a gente já tem essa estrutura, então aqui dentro da função, imagine que seja uma função, que essa rota fosse a rota de criar usuário. Dentro dessa função, a gente teria toda a lógica das regras de negócio, das validações, para criar esse nosso usuário. Então, é dentro dessa função que a gente vai construir toda a nossa rota. Nesse caso, a gente vai querer retornar apenas uma mensagem simples. A gente vai retornar um JSON simples com uma mensagem API do worship. Então, para isso, eu vou passar aqui return response.json e aqui eu vou passar um JSON, que eu vou ter uma mensagem bem-vinda à API do worship. Vou salvar. Salvei, o nosso servidor já reiniciou. Vamos voltar aqui no Google Chrome. Vou recarregar e olha só, agora a gente já recebeu a nossa mensagem aqui. Nesse caso eu recebi aquela toda bonitinha nesse formato, porque o meu Chrome ele tem uma extensão para formatar JSON, mas vocês vão ver que vocês conseguem ter acesso ao JSON. E eu só consigo ter esse acesso porque essa rota específica é uma rota com o método get. Quer ver uma coisa? Se eu mudasse essa rota para o método post ao invés do get, por mais que eu não esteja enviando nenhuma informação aqui, como é que eu acessaria essa rota? Se eu vier aqui no navegador e der um Ctrl+R, ele não acha mais essa rota.
Como é que eu acessaria essa rota então? Para isso, a gente usa alguns serviços de terceiros. Aí assim, a gente tem duas opções que eu vou apresentar aqui para vocês. O Thunder Client, que é uma extensão do VS Code. Então vocês podem ver aqui nas extensões, procurar Thunder Client, e que é extremamente leve, eu recomendo que nesse primeiro momento vocês usem ela. Ou então o Postman. E aí eu vou vir aqui no Google Chrome, tem aqui o Postman. Ele é uma ferramenta gratuita, ele tem a versão paga também, mas não precisa pagar. Vocês podem fazer o download dela. E outra opção, uma terceira opção, é o Insomnia, que é também uma ferramenta bem similar com o Postman, que permite a gente fazer a consulta de APIs. E assim como o Postman, ele é gratuito, mas ele também tem a versão paga. E assim, a gente não precisa utilizar a versão paga do Insomnia nesse caso. Bem, vamos voltar e aqui a gente vai utilizar o Thunder Client. Bem, estando aqui no Thunder Client, eu sei que agora, como é que eu posso fazer então para consultar a minha API? Eu tenho uma rota post, e uma rota com o método post que está aqui na nossa rota de entrada da nossa aplicação. Como é que eu posso fazer isso? A gente tem aqui a opção New Request, e eu vou botar aqui New Request, e a gente pode atualizar aqui o endereço. Então, vou passar aqui o endereço da minha aplicação, http localhost, na porta 5050 e na rota inicial. Observem que aqui o Thunder Client, a gente tem logo aqui ao lado algumas outras opções. Tem aqui um select com algumas opções. Get, Post, Put, Delete, Patch, Head Options. Então aqui eu vou selecionar qual é a rota que eu quero acessar, qual é o tipo dela. É uma rota, nesse nosso caso, do tipo Post. Então eu vou apenas fazer um Send e agora eu consigo acessar a nossa rota. Então, isso aqui é uma ferramenta muito útil, tanto o Thunder Client, o Postman, quanto o Insomnia, são ferramentas muito úteis no momento de desenvolvimento da nossa API, porque a gente não vai precisar logo de cara já ter uma interface pronta. Apenas com essas ferramentas a gente já consegue verificar o que está acontecendo dentro da nossa API. E se vocês observarem, todas elas têm exatamente basicamente a mesma estrutura. E uma vantagem que eu quero mostrar aqui para vocês do Postman, eu estou com ele aberto aqui, está aqui, ó. O Postman, uma das vantagens que ele tem deixa eu vir aqui deixa eu matar essa requisição aqui. Eu vou clicar aqui em New para criar uma nova requisição. HTTP request. Eu vou passar aqui o meu endereço, http localhost 5050. Deixa eu aumentar um pouco a fonte para vocês. Pronto. E aqui eu vou passar que essa rota é uma rota do método post. Deixa eu passar aqui só aqui a barra. Eu vou enviar. Eu enviei e ele devolveu. No Postman, a gente tem esse íconezinho bem aqui do lado. Esse ícone esse é muito bom para quem vai fazer, de repente precisa desenvolver a API e também vai desenvolver o front-end. Por quê? Aqui a gente pode selecionar qual a linguagem a gente está trabalhando, Node.js, Request, Native, se a gente está usando Java, se a gente está usando Python, JavaScript, enfim, qualquer linguagem, e a gente vai ver que ele vai devolver para a gente exatamente como montar a requisição para essa rota. Ou seja, eu tenho aqui a JavaScript fetch, e aqui ele mostra como é que a gente pode montar a requisição para essa rota lá no nosso front-end. Ele mostra como a gente pode capturar a resposta, como pode fazer um catch para pegar os erros. Então, isso aqui acaba agilizando o desenvolvimento da nossa aplicação, porque a gente já tem... É óbvio que assim, a gente não sai copiando nada que a gente não entende. Então, como vocês já viram lá no front, como fazer toda essa, como construir as requisições, você já tem esse entendimento, então você já consegue entender, opa, eu vou precisar passar uma option que vai ter o método, o redirecionamento, que o fetch vai fazer isso, vai esperar o then, etc. Então, isso aqui é uma mão e tanto na roda no momento que a gente está desenvolvendo a integração com a nossa API. Bem, feita essa pequena apresentação dessas ferramentas, pode sim. Nada. Eu sou muito adepto que assim,
Tem gente que é mais hardcode, acha que você tem que codar tudo do zero, mas, gente, a roda já foi inventada, a gente não precisa inventar a roda. Se existem ferramentas para facilitar a nossa produtividade, acelerar, aumentar a nossa produtividade, nada melhor do que a gente tirar proveito dela. E sempre lembrando, a gente não só copia código meramente por copiar, a gente está entendendo o que acontece ali, isso ajuda muito no momento do desenvolvimento, tanto de front quanto de back-end. Tá ok? E nada. E aí agora, bem, a gente já viu aqui a respeito da rota, vamos reajustar a nossa rota, né? Vamos fechar aqui o Thunder Client, vamos voltar aqui para o Get. Sendo que aqui a gente vai ter um problema se a gente continuar construindo nossas rotas aqui nesse arquivo. Imagina que a gente vai fazer dessa aplicação, depois ela vai ter umas 10 rotas. Então só no meu index.js eu vou ter todas essas rotas sendo replicadas e dentro de cada uma dessas rotas eu vou ter suas mais diversas regras de negócio e uma função dessa, assim, você pode facilmente fazer uma função dessa chegar a 60, 50, 100 linhas, se for o caso, dependendo do que você quiser para ela fazer. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai começar a modularizar a nossa aplicação. A gente vai começar a isolar a aplicação, cada camada com sua respectiva responsabilidade. Então aqui o nosso index ele vai ter a responsabilidade apenas de receber esses arquivos de configuração, inicializar algumas coisas e todo o resto a gente vai deixar exatamente com a responsabilidade das camadas que tem que ter essa responsabilidade. Então a gente vai começar a desenhar agora exatamente esse modelo de camada. Deixa eu voltar aqui. E aí, para começar a desenhar isso, primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai criar aqui um arquivo na nossa raiz chamado routes.js. Por que routes.js? Porque é esse arquivo que ele vai ser o responsável, por fazer todo esse controle das nossas rotas. É nesse arquivo que a gente vai centralizar todas as nossas rotas. E aí aqui a gente, como essa aplicação é uma aplicação menor, em alguns casos, em aplicações maiores, pode ser que vocês se deparem com uma outra estrutura, que aí vocês podem encontrar, por exemplo, um repositório aqui dentro de Source chamado utils e dentro dele a gente tem um repositório com routes que dentro dele vão ter os arquivos de rotas, porque dependendo da aplicação você pode ter, assim, facilmente você chega a mais de 20 rotas em uma API hash, dependendo do que ela for fazer. Então só vou deletar aqui porque não vai ser esse nosso caso. E aqui nesse caso, aqui no nosso routes agora, a gente vai começar exatamente a construir as nossas rotas como a gente quer. Então tudo aquilo que a gente estava fazendo lá no nosso index, eu vou até colocar aqui lado a lado, tudo aquilo que a gente fez aqui no nosso index com serve.get, a gente vai começar a fazer aqui no nosso routes.js. Então para isso, primeira coisa, eu vou precisar importar o router do Express. Import router from Express. E aqui, assim como a gente fez o nosso index, a gente precisa inicializar o nosso router na nossa aplicação. E como é que a gente faz essa inicialização? Eu vou definir aqui uma variável, const router, e ele vai receber um new router. Pronto, agora aqui eu já inicializei o router na nossa aplicação. E logo para a gente não esquecer, eu já posso dar aqui um export router. E aqui a gente já está exportando o nosso router. E agora a gente já pode inclusive pegar esse router e trazer aqui para o nosso index. Então aqui no nosso index eu posso import router from, aí aqui eu passo o meu caminho relativo, from routes. Aí a grande questão agora, como é que a gente vai utilizar então esse router aqui no nosso servidor? Bem, eu vou recortar esse aqui, porque esse aqui a gente já tem ele feito. Eu vou comentar, aliás, primeiro. E aqui, logo depois que eu inicializei aqui o meu servidor, eu passo um server.use e eu digo que eu vou querer que esse meu server.use ele utilize o meu arquivo de rota. Se eu salvar agora, eu vou salvar. Deixa eu ver aqui. E ele deu um module not found. Deixa eu ver o que eu estou passando de errado aqui. Export router, tá corretinho. Ah não, perdão. Aqui a gente não passa o new router. Aqui é só router mesmo. Salvei. Deixa eu matar este carinha aqui. npm start.
ele está dando esse erro, mas eu acredito que é porque aqui o nosso roteamento ele está vazio. Então vou fazer o seguinte, já vou pegar essa rota que a gente comentou, vou trazer para cá, vou descomentar, salvar aqui e salva aqui. E ele está dando que ele não achou o módulo do router. Que estranho isso. Mas, gente, não faz o mínimo sentido ele não achar esse módulo. Deixa eu ver aqui. O router está aqui. Ele está aqui na nossa lib. Está aqui o router certinho. Ele não achou o nosso router. Ah, tá. Ele não achou o nosso router. Imagino que já sei o porquê. Aqui a gente estava utilizando o server, né? Então aqui a gente precisa mudar isso também. Aqui não vai ser mais server. Aqui a gente vai passar que é o router que vai ter essa função get. Router. Vamos passar. Deixa eu matar a aplicação novamente. npm start. E ele não está achando a nossa rota. A gente está no index e está entrando em routes. Isso está correto. Se eu tirar só o ponto, não faz o mínimo sentido. Ele precisa do ponto de S nesse caso. Tudo bem. Coisas do live coding. Isso aí acontece bastante. A gente esquece alguns detalhes, às vezes, de sintaxe que são um tanto que básicos, mas ok, o importante é que a gente conseguiu resolver. E agora, se eu salvar aqui, já está tudo salvo aqui, e voltar aqui no nosso Google Chrome, como a gente tem a rota get, ele já está rodando normalmente, já está funcionando normalmente. Então agora, o que eu quero fazer? Eu quero criar mais uma rota para a gente, uma outra rota get. Então eu vou passar aqui, router, deixa eu fechar aqui esse index, router.get. E qual vai ser essa rota? Essa rota vai ser a rota que vai servir os dados que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Então, essa rota que vai trazer para a gente lá aquelas informações que vocês já viram no JSON, como o link da nave, como a imagem, etc. São todas essas informações que vão vir nessa rota. Como é que a gente pode, então, utilizar essa rota para criar essa estrutura dessas informações? Como é que a gente pode fazer isso? Bem, primeira coisa, a gente precisa definir nesse caso o nome dessa rota. A gente vai passar aqui então, vamos passar aqui chips, né? Já que somente chip, chip não, naves, pronto. Vamos passar aqui naves e aqui a gente já viu que a gente recebe tanto uma função que vai ter uma request e uma response. E aqui, por hora, é como se a gente tivesse apenas um return. A gente não vai adicionar neste momento todas as informações aqui. É como se a gente tivesse um return com, vamos supor aqui que essa mensagem naves da nossa aplicação. Então aqui é como se essa rota vai fazer exatamente esse tratamento. Eu vou salvar. E agora, a hora que eu vier aqui, não vou nem lá no nosso Google Chrome, vou aqui pelo Thunder Client mesmo. Se eu vier aqui na requisição que a gente já fez e alterar para o get e passar a nossa rota naves, eu já tenho aqui a rota naves da nossa aplicação. Então, é dessa forma que a gente constrói as nossas rotas dentro do nosso back-end. O nosso back-end está feito, já está finalizado. Não está finalizado, mas porque a gente vai fazer, ele está quase finalizado. Então, para não finalizar tudo, para não fechar tudo somente em uma única live code, eu vou trazer um conteúdo legal também na próxima quarta-feira, a gente para por aqui e aí já deixa o desafio. Como é que vocês imaginam que a gente vai receber todo aquele conteúdo através dessas rotas? E também como é que vocês podem implementar, por exemplo, uma rota que vai
pedir o nome da jogadora, uma rota que vai registrar essa jogadora no array de repente. A gente vai fazer uma rota para cadastro, mas utilizando um array. A gente não vai utilizar o banco de dados ainda. Como é que a gente pode fazer uma rota nesse sentido? Não se preocupem que na próxima quarta a gente vai finalizar essa rota entregando todas as informações para o front-end e também recebendo lá o cadastro de uma jogadora, e vocês podem pensar como integrar depois essa API com a nossa aplicação que está sendo desenvolvida no front-end com o Next já na próxima segunda-feira. Então, é basicamente isso, gente, tá bom? Dúvidas? Traumas? Eu não sei se eu entendi muito bem tudo, mas eu preciso dar uma estudada. Não, não se preocupa, e assim eu te digo por experiência própria. A primeira vez que eu vi isso aqui, router.get, nome, request, response, e na época eu olhava assim, né? Nossa, eu tenho um nome, um ponto, alguma outra coisa aqui, aí eu tenho uma outra coisa aqui, e eu tenho uma função, setinha e abro chaves. Era assim que eu li isso aqui. Então, na primeira vez que eu tive contato com isso, eu fiquei bem perdida. E aí, assim, como tudo na área de desenvolvimento, é prática e também você entender se faz sentido para a sua jornada. Ah, hoje faz sentido eu entender que eu quero aprender back-end, que eu quero me desenvolver nessa área, mas fica tranquilo. E qualquer dúvida que tiver ao longo da semana, depois da live, fica à vontade para trazer aqui no grupo. Ah, beleza. Eu preciso encaixar isso na minha cabeça primeiro, Uhum. porque é basicamente o meu primeiro contato. E eu acho tudo muito mágico. Mas se eu pegar pra fazer sozinha, eu não consigo. Não agora. Não, sem problema. Uma dica é como os vídeos estão sendo disponibilizados no YouTube, é um método que funciona muito comigo, mas cada um pode ter sua forma de aprender. Eu gosto em geral, como você já assistiu na live, tenta depois, se não conseguiu fazer ao mesmo tempo, tenta depois executar, montar o projeto acompanhando o vídeo no momento que vocês estão assistindo. E depois disso, tenta montar o mesmo projeto sem assistir o vídeo, mas se tiver qualquer dúvida, vai lá no vídeo, dá uma olhada, entende como foi feito e retoma novamente para refazer, Beleza. tá bom? Quanto a isso, eu sou super adepta a videoaula. Eu já tentei pausar alguma live aqui umas duas vezes. E parou. Acontece, E fico vendo acontece. para o porquê. Uhum. E assim, como vocês viram, até quando a gente já tem um pouco mais de experiência, tem coisas que vão passando batidas. Aqui, a questão do ponto JS estava quebrando nossa aplicação. Então, erros fazem parte da nossa jornada como desenvolvedoras. Mas não é tudo isso assim monstruoso, não. A gente vai se dar bem. Não, vão se dar bem. E concordo. Assim, nada é monstruoso. Vocês estudando, não tendo medo de tirar as dúvidas de vocês. A gente tem um espaço seguro aqui. Então, não usem. A ideia, obviamente, é compartilhar conhecimento. Então, se vocês estão lidando ali de repente com um projeto que, putz, eu preciso. Tenho que criar um cadastro, não sei como criar. Eu sei que lá no grupo as meninas estão vendo back-end, a gente pode mandar as perguntas lá, posso tirar alguma dúvida. Não tenho esse receio porque a pior coisa na real é você ficar com dúvida, você não saber o que você ter aquela dúvida e você ficar com aquilo ali e não solucionar teu problema. Então, não tenho esse receio. Se vocês não se sentirem à vontade no ambiente que vocês estão, aqui no grupo, pelo menos, a gente sabe que é um espaço seguro, somente com mulheres, e vocês podem trazer essas dúvidas que a gente vai se ajudar.